né? Então, fala um pouquinho do histórico e do macro, meso e microciclo. O que seria isso? Bom, então, como eu falei, né, dentro de um planejamento, você dificilmente, independente do esporte que seja, dependendo do objetivo, desportivo ou não desportivo, você tem que estabelecer o que a gente chama de pequenas metas, tá certo? Por que isso? Porque ninguém consegue fazer mudanças, né? Mudanças gerais no mesmo tempo e com a mesma disponibilidade, com os mesmos recursos. Então, fica praticamente inviável você querer fazer grandes adaptações, grandes modulações, principalmente em se tratando de, né, de ser humano normal, o atleta amador, até o atleta que está ali iniciando uma temporada, da noite para o dia. Tá certo? Então, são muitas coisas que a gente elege em termos de adaptações fisiológicas para ir alcançando esses pequenos objetivos, né? Que vão compondo ali o objetivo maior. Então, esse processo da sistematização do treinamento, né, da sistematização de alguns pequenos modelos, ele foi observado ao longo da história. Na verdade, quando a gente fala de periodização, parece que é um assunto relativamente novo, mas não é. Na verdade, os primeiros registros de periodização a gente tem do Império Grego, tá Não com esse certo? nome, né? Não com esse nome, exatamente. Mas os primeiros registros de modelos, né, a serem seguidos foram, na verdade, desenvolvidos, né, ali, tentando ser aplicáveis para o militarismo. Tá certo? O objetivo era manter um bom gestual, uma boa performance militar. E, obviamente, com a cultura grega, né? A gente, graças a Deus, ela foi uma das principais elementos influenciadores da atividade física, né? Da história ali do treinamento, foi a cultura grega, com o surgimento dos Jogos Olímpicos. Então, na verdade, isso foi incorporado, esses modelos, né, de treinamento militar, acabou sendo incorporado ali para os Jogos Olímpicos, né, para os atletas olímpicos da época. E o primeiro registro que tem é o que a gente chama de modelo Tetra, né? Então, o modelo Tetra, ele era um modelo grego, adaptável ali as ações militar, que foram incorporadas, então, às ações gestuais desportivas, que ele tinha como conceito ali a divisão em 4 elementos de treinamento, né? Um elemento que eles faziam exercícios, né, de forma fraca, que eles chamavam de forma fraca, elementos que tinham logo na sequência, né, uma intensidade mais forte, que eles chamavam de intensidades fortes mesmo. Um terceiro elemento que eles chamavam de ligeiro, na verdade era uma redução, digamos, hoje a gente entende, né, como uma redução ali do volume numa alta intensidade, mas com períodos de descanso muito característicos. E uma terceira etapa, né, um terceiro elemento desse modelo, que era um modelo recuperativo, literalmente de intensidade média. Então, quando você vai olhar a história, o que você tem, na verdade, é justamente as adequações do que a gente chama hoje das variáveis de treinamento, de volume, intensidade e períodos de recuperação. Então, você percebam que tudo que a gente fala hoje de ciência de treinamento já era aplicado na Grécia Antiga. Estímulo e descanso. Estímulo e descanso, exatamente. Tentando que no Volume, descanso hoje, estímulo, recuperação. a gente exatamente. entende que o descanso tem o sono, tem a nutrição. Talvez naquela época não era muito falado, né? Mas tem algumas variáveis aí nutricionais e não nutricionais envolvidas nesse descanso, nessa reparação do atleta, para que realmente aqueles estímulos que induziram a adaptação seja uma adaptação benéfica, né? Que não passe ali do ponto. Exato. Né? E você realmente consiga regenerar e o atleta consiga, numa próxima sessão de treino, dar continuidade a esse planejamento maior, que chegue no ápice da sua performance naquela prova-alvo, naquela data-alvo estipulada. Exato. Você tocou num ponto, né? Na verdade, se você for ver na literatura, você vê a palavra descanso compondo ali programas, enfim, conceituais. Eu, particularmente, gosto da palavra recuperação, porque quando a gente fala de recuperação, a recuperação ela é uma fase importante do treinamento, né? E que está envolvido ali tempo entre exercícios, tempo entre estímulos, tempo entre sessões, né? Tempo que você leva para recuperar, de fato, um atleta em todas as suas características e particularidades, que inclui o próprio descanso, literalmente, e a sua nutrição e o que ele vai fazer ao longo do dia, ou seja, todo o processo embutido ali na recuperação, né? Então não é só o descanso, não é só para a pessoa parar. Seria um descanso ali pensado, né? Estruturado. Exato, é planejado. Então, estamos falando a partir dali desse planejamento.
tá? Bom, mas foi somente no século passado, embora a gente tenha esses registros, né? Foi somente no século passado que criou-se o que a gente chama da sistematização desses modelos de treinamento. Estamos em qual década aí, Raquel? Só na início dos anos, por volta de 1920, mais ou menos, foram destaques, na verdade, dois pesquisadores da época, que é o Murphy e Kotov, que na verdade eles que desenvolveram o que a gente chama de divisões em fases. Tá certo? 100 anos atrás, então. Exatamente, Tá por aí. Então, eles, na verdade, que difundiram a ideia dessa sistematização em fases. Então, o que seriam essas fases, né? Fases do treinamento. E aí, inicialmente, a gente tem ali conceitual, uma subdivisão em 3 fases, que eles chamavam de fase geral, uma fase preparatória, tá? E uma fase competitiva. Claro, a gente está aqui falando, né, do ideal ali para o desporto, né? E a gente, para quem está nos escutando, tem que imaginar que isso está acontecendo há 100 anos atrás. Exatamente. 100 anos atrás, então começa ali de forma sistematizada colocar esses conceitos em prática, né? Testar, pelo menos. Exato. Então, assim, obviamente já se tinha a ideia de que para ter uma otimização, uma performance e resultados esportivos, você precisava preparar os atletas, né? E essa preparação, ela não era a mesma do início até o final, até o dia de prova. Então, eles fizeram essas subdivisões em fases, que eles chamaram, então, de fase geral, fase preparatória e fase competitiva. Que legal, porque esse nome perdura até hoje, de certa forma. Perdura até hoje. Na verdade, esses conceitos, né, da periodização, do treinamento, eles foram modernizados. Né? Hoje em dia, se eu tiver que eleger assim, a principal mudança nessa idealização de Murphy e Kotov, eu colocaria a fase de transição, que aí foi, né, que tem sido bastante inovada, adaptada, modernizada em termos científicos, né? E é seria esse grande pulo do gato para o que a gente tem hoje da preservação do atleta, né? Da segurança, do controle de intensidade, da renovação das adaptações para uma nova prova, pensando agora nesses calendários competitivos que não tem mais uma prova, né, de excelência, uma prova prioritária, enfim, várias outras provas, incluindo o escalonamento das provas que eu falei para você alguns minutos atrás, né? Então, hoje em dia, dentro desse processo de planejamento, né, a comissão técnica, ela já planeja quais são as provas escalonadas para preparar. Então, você não visa só, por exemplo, né, um campeonato mundial. Então, antes do campeonato mundial, você vai fazer 3 ou 4 provas, dependendo do nível e da categoria, para que você chegue na maior performance para a prova principal. Ela é como se elas funcionassem como subtestes, né? Sim. Para fazer isso. E por vezes nem importa muito o resultado, né? Exato. Dessas provas teste, dessas provas menores. Olha a importância da nutrição, mais uma vez, para recuperar entre uma prova e outra, né, para poder chegar em condições plenas, né, nessa prova-alvo. Então, imagina você, nutricionista esportivo, que está só no consultório e não está entendendo o esporte, né, e aí complica um pouco, porque, novamente, depende muito do esporte. Pode ser um triatlon, ou pode ser, de repente, um arremessador de peso. Olha, pode ser um atleta de MMA, que tem 2, 3 lutas no ano, por exemplo. Né, pode ser um atleta de jiu-jitsu, futebol. Muda muito. Então, é fundamental o nutricionista esportivo entender da fisiologia do exercício, se aproximar o mais próximo possível, literalmente, desculpe a redundância, mas é isso, do esporte. Preciso praticar o esporte? Não, praticar não. Se puder praticar, melhor ainda, que você vai entender as dores do seu atleta, né? De repente, no box do CrossFit, se for um atleta de CrossFit. Mas, enfim, não precisa praticar, mas entender, né? E o nutricionista raiz, ele pode ir, sim, lá no campo de futebol, pode ir lá na quadra do vôlei, do basquete, do handball, natação, na piscina, ele pode respirar aquele oxigênio ali, sim. Né? Para ter uma ideia, até o grau de intensidade junto com o coach, o treinador físico. E essas estratégias de nutrição são cabíveis dentro da rotina. Vou prescrever para ele consumir o suplemento tal, mas calma aí, não tenho acesso, eu estou no mar, sou um surfista, estou no mar. Não tenho como pegar esse suplemento naquele momento, naquele horário. Então ele tem que entender isso. Né? A variação, até se for um esporte de praia, né? Se naquele determinado momento da periodização é um momento de sol, né? Vai ser o mês inteiro de sol ou o mês inteiro de chuva. Mudou a estratégia nutricional. Então, o nutricionista esportivo atualizado, contemporâneo, ele tem que estar, além de estar atualizado na literatura científica, ele tem que estar muito próximo do ambiente ali de trabalho desse atleta.